Um assunto que desperta a curiosidade de muita gente é o do inferno, tanto em filmes, livros, como em assuntos religiosos. Embora, vocês sabem, eu não concordo que o inferno e o céu sejam simplesmente assuntos religiosos. São assuntos espirituais que nós devemos conhecer através da palavra de Deus para saber como nos comunicarmos com Deus, quais são as consequências de acreditar ou desacreditar nesses assuntos. Tá? É um assunto profundo. O nosso estudo aqui é breve, é mais um bate-papo, embora seja algo sério, e eu vou usar a palavra de Deus para falar sobre algumas coisas, e eu vou usar esse vídeo talvez como uma introdução, e aí você deixa suas perguntas e também suas dúvidas aí na parte dos comentários e nós vamos tentar responder conforme a nossa capacidade, claro. Se eu não souber responder, eu serei sincero e direi que não sei a resposta, ok? Mas vamos começar? Em Gênesis capítulo 3, eu tenho que fazer esse pano de fundo antes. Deus chegou para Adão e falou: bom, Adão, eu avisei que se você pecasse, você morreria. Você pecou. E agora você é pó. Olha só. Você é pó. E você vai voltar para o pó. Eu te tirei do pó e agora você volta para o pó da terra assim que você morrer. Veja, essa é a base para você entender sobre o assunto do céu e do inferno. Deus não disse para Adão: você vai para o céu. Não disse para Adão: você vai para o inferno. Ele disse: você vai virar pó. Ok? Então, quando você explica algo diferente disso, é porque você, no fundo, discorda de Deus. Você acha que o método que Deus fez não é o melhor. Você quer aperfeiçoar esse assunto. Então, Jesus disse: seja o seu falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. No entanto, homens inventaram tantas teorias até os dias de hoje que não são de acordo com a palavra de Deus. Primeira pergunta: de acordo com a Bíblia, vou repetir, de acordo com a Bíblia, onde é o inferno? Então aqui eu não estou falando qual é a opinião das igrejas evangélicas, né, ou dos budistas, ou dos muçulmanos, que também tem alguma coisa, um pezinho assim nessa história. Bom, na Bíblia, quando você estuda, você pega o texto original, quando aparece a palavra inferno de vez em quando ali, você vai no original e pesquisa e vai a fundo, você sempre acaba em sepultura. A palavra inferno vem de sepultura. A sepultura foram adaptando, às vezes até para deixar as pessoas com medo, e foram colocando às vezes na Bíblia ali a palavra inferno, quando na verdade a tradução deveria ser sepultura. Eu vou dar um exemplo sobre isso, que você pode provar aí na sua casa, provavelmente até usando aplicativos que tem a Bíblia. Bom, Eclesiastes 9, verso 10, diz assim: para a sepultura onde vais, tarará, tarará, pontinhos. Nas Bíblias modernas está escrito assim: porque para o mundo dos mortos, para onde vais. E algumas traduções dizem assim: para o além, aonde vais. Isso aí foi traduzido com uma intenção de defender essa ideia de que o homem é imortal, porque lá pega uma Bíblia mais antiga e mais fiel, você vai ver que a tradução é sepultura. Não tem mundo dos mortos na palavra de Deus e também não tem o além, nada disso. Né? Lembra até do Buzz Lightyear, né? O além. Não tem nada disso lá não, ok? A nossa vida, ela termina ali na sepultura, até a ressurreição. Isso é um outro assunto, mas
tenho que falar um pouquinho sobre ele. Daqui a pouco eu falo mais. Então, os mortos ficam na sepultura até a ressurreição. Nada é decidido. Ficou claro para Adão que a morte não era um prêmio. Hoje muitos pregam como se a morte fosse uma maravilha, né? A pessoa morre e vai para o céu, a maioria, né? Nossa, de acordo com o sentimento, né, humano, né? O rapaz era um bandido, né? Ah, mas está lá no céu, né? Eu lembro da história recente, aqui perto da minha casa, um rapaz morreu em tiroteio com a polícia. A família dele inteira dizia que ele foi uma vítima e que ele estava no céu agora, né? Mas não é bem assim, né, que a palavra diz, né? No céu não tem lugar para ladrões, né? Então, se você que está me ouvindo é ladrão, se arrependa, porque se você morrer num tiroteio com a polícia, você vai ficar na sepultura até o julgamento e não vai ser bom a sentença final. Voltando ao assunto do inferno, então, repito a pergunta, o que é? É a sepultura. Ou onde fica? Ali, na sepultura. Um tempo atrás, não sei quanto se lembra, tinha até um jornalzinho da Universal sendo distribuído massivamente sobre encontramos o inferno, né? Falaram que acharam com umas sondas lá, ouviram os gritos das pessoas gritando lá no inferno, né? E tem gente que acredita, né? Infelizmente. Mas meus amigos, nós temos a palavra de Deus, né? Nós temos que estar de acordo com o que ela diz, né? Temos que estar em sintonia com a palavra de Deus. Então, se você diz que os mortos já estão sofrendo agora, não é bíblico. Quando você vai estudar sobre o inferno, mesmo quando tem a palavra inferno ali, ou então quando as pessoas vão ser queimadas, que a Bíblia diz que haverá um juízo de fogo mesmo, e os ímpios serão queimados. A Bíblia fala sobre isso. Sempre está no futuro. Temos que respeitar os verbos ali, né? Jesus disse, ali haverá, plural, no futuro, haverá pranto e ranger de dentes, né? Sempre está no futuro, quando Cristo fala sobre o inferno, Paulo, seja lá quem for, sempre os verbos estão no futuro. Porque o tal do lago de fogo e enxofre, que não é o inferno, não é, o nome dele não é inferno, é lago de fogo e enxofre, ali serão queimados os demônios e, infelizmente, as pessoas que se juntaram aos demônios. Porque Jesus é claro, em Mateus 25, ele diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano. Mas o ser humano não quis, aquele que não quis se apegar a Deus, que preferiu ficar no exército de Satanás, então vai receber a mesma herança. Não tem uma herança preparada para quem rejeitar a Cristo. Cristo nunca preparou. Cristo preparou uma herança para quem o aceitasse. Aqueles que o rejeitaram, eles vão ficar junto com o diabo, diz a Bíblia em Mateus 25, e serão queimados junto com ele no futuro. Só que as igrejas, começando pela Igreja Católica, que é a mais antiga, sempre ganhou dinheiro com essa doutrina do inferno, né? Então, assustando as pessoas, apavorando as pessoas. Isso não é minha opinião, gente. É só pegar livro de história, vai no YouTube aí, procura os vídeos, tem um monte. A Igreja Batista também usou muito disso, usa ainda, fica querendo assustar as pessoas, né, para que elas fiquem com medo. Olha, você vai para o fogo do inferno e dizem assim, e você vai ficar lá para sempre, eternamente, né? E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que cada um vai pagar conforme as suas obras, né? Então, Apocalipse 22, verso 11. Cada um vai pagar conforme as suas obras. Deus é muito mais justo que o ser humano, né? Se o ser humano tem um limite, né? No Brasil, se não me falha a memória, o limite máximo é 34 anos de prisão. Então, imagine Cristo vendo uma menina de 20 anos que foi ímpia e não o serviu e foi desobediente a Deus, aí ela morre, e aí Deus faz ela ficar eternamente queimando por 20 anos de pecado. Não, Deus não é injusto dessa forma,
Não. A Bíblia é clara, é clara. Em Malaquias capítulo 4, os ímpios vão virar cinzas. E depois em Salmos, tem vários Salmos, posso deixar nos comentários se vocês quiserem. Os ímpios serão aniquilados, eles deixarão de existir. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Duas opções, perecer ou vida eterna. Quem não aceita Jesus vai perecer, vai deixar de existir. Há muitos que pensam que Deus, o dono do universo, o dono de todo o universo, vai deixar um espacinho lá, um espaço chamado inferno, para Satanás eternamente, para Satanás blasfemar de Deus o tempo todo, junto com os ímpios, por toda a eternidade, o nome de Deus sendo blasfemado. O diabo gostaria disso, mesmo ele sofrendo. Oh, que oportunidade, hein? Deus me deu um território. Quando você vê em Deuteronômio, Deus dividindo as terras, era só para o povo de Israel, as tribos de Israel. Deus não falou para ficar dando território para filisteu, para moabita, não. Deus até falou, tira esse povo de lá. Vamos invadir Canaã, mas tem gigantes lá. Vai para cima, tira os gigantes de lá. Canaã foi prometida a Abraão, não foi prometida a nenhum ímpio, incircunciso, né, como eles diriam. Bom, enfim, leia a Bíblia com amor, cuidado e sem preconceito, porque muitos se apertam. Eu sei que algumas pessoas podem estar me ouvindo agora e fica assim, torcendo pela igreja que ela se encontra. Não concorda com a Bíblia. Prefere ficar na mentira, mas ficar de bem com os amiguinhos e a família, do que aceitar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é clara. Essas pessoas deixarão de existir. Tá? Mateus capítulo 5, outra coisa importantíssima que eu já ia esquecendo. Jesus deixa claro, se teu olho te escandalizar, tira-o e atira para longe, porque é melhor que você perca o olho do que vá para o inferno com o seu corpo. Então, Jesus deixa claro que o que vai queimar no lago de fogo e enxofre é o corpo. Não tem um espírito que vai queimar, como dizem alguns, né? Você quer ver? Tem muitas contradições nesse ensinamento, muitas. Vou falar só uma delas, por causa do nosso tempo. Você chega para uma pessoa que acredita nessa doutrina do inferno, agora, que já existe desde não sei quando, eles não conseguem mostrar na Bíblia o princípio, o dia que começou esse tal de inferno, o dia que foi inaugurado, quem foi o primeiro morador. Eles não conseguem. Entram em contradição. Mesmo homens intelectuais não entendem como acreditam numa coisa tão medíocre dessa. Olha, você chega para um pentecostal, por exemplo, um evangélico, e pergunta assim, Satanás está no inferno? Aí ele fala, tá. Aí você pergunta, e como que ele sai de lá para ficar tentando as pessoas? Porque a Bíblia é clara. Pedro diz que Satanás fica ao nosso redor o tempo todo ali, como um leão, rugindo, esperando um momento para nos atacar. Ele tentou Jesus no deserto. Ele não estava no inferno, estava no deserto. Toda hora ele estava ao lado de Cristo, incomodando a Cristo. Ele entrou em Judas, por exemplo. Como é que uma pessoa fica endemoniada se o demônio está lá no inferno? Está entendendo a mentira? Aí se a pessoa disser que Deus dá permissão para Satanás entrar e sair do inferno na hora que ele quiser, me desculpem, mas isso aí beira uma blasfêmia. É ridículo. É ridículo dizer que as pessoas que foram pecadoras não podem sair do inferno, ficam queimando lá, queimando e queimando, e o diabo pode sair, passear, vai para o carnaval, né? Vai fazendo um monte de coisa, e vai dançar lá na Sapucaí, no Sambódromo aqui em São Paulo, e o povo queimando lá. Não faz sentido. Me desculpe, não faz sentido. Continue no nosso canal, nós vamos falar muito ainda sobre esses assuntos. São assuntos espirituais, não são assuntos religiosos. Essa mente deformada, essa mentalidade deformada com respeito ao caráter de Deus é muito sério. Se você acredita que Deus vai ficar punindo as pessoas para sempre, sempre, esse Deus é um Deus macabro. Não está certo, não é o Deus bíblico.
Não é. As pessoas deixarão de existir. Haverá novos céus e nova terra. Só Deus vai ser louvado. Não vai ter território para Satanás em lugar nenhum do universo. Então, fique na paz do Senhor Jesus. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Seja sincero na busca da palavra de Deus, na verdade. E é isso. Se inscreva no canal, hein, se você ainda não se inscreveu. Muito obrigado.